bando de bunda mole, que não faz absolutamente porra nenhuma, que não se volta contra o ativismo do judiciário. Quando tiveram a oportunidade de fazer CPI da Lava Toga, todo mundo, ó, os primeiros 3 anos, essa galera que ia fazer uma oposição da história contra o comunismo votou 390 vezes junto com o PT. Marcel Van Hatten, candidato, Bolsonaro preferiu Rodrigo Maia. A gente teve Major Olímpio, candidato, e Bolsonaro preferiu o Alcolumbre. Ali já mostra a falta de lealdade do líder para com aqueles que se sentem liderados por ele e que o apoiaram. Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Com Caio Ferreira, dono de um dos maiores canais da cultura pop do Brasil, resolveu te ajudar. Curso Mestres do Algoritmo. Não perca tempo. Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade. Concordo contigo. O STF em si vem extravasando no que diz respeito à sua alçada já há muito tempo. Mas eu vejo que o maior problema hoje no Brasil, e eu vejo esse ativismo judicial como um efeito do maior problema. Para mim, o maior problema é a promiscuidade entre os 3 poderes. Você não tem um sistema de contrapeso, você não tem A ideia inicial seria que um controlasse e fiscalizasse o outro. Você não vê isso. É a promiscuidade absurda, onde a coisa já é feita para não dar certo. O chefe do executivo indica aqueles que... Mais pra frente? Valeu. O chefe do executivo indica aqueles que irão talvez julgá-lo no futuro e os que são responsáveis pela sabatina também poderão ser julgados pelos caras que estão sabatinando. Isso não tem como dar certo de forma alguma. É interessante a gente apontar que isso é sim um problema, mas eu acho que a cobrança deve ser sobre os parlamentares, porque eles têm poder de fazer alguma coisa. A gente ficar falando, mas o Xandão é isso, o STF é aquilo, isso... Legal. É interessante que o pessoal saiba que esse é um problema gritante que nós temos hoje. Porra, a gente não tem poder nenhum. Eu sou a favor de cobrar quem depende de voto. Eu acho que a cobrança tem que ser em cima do parlamento, de uma forma incisiva, de uma forma constante. E o grande problema no Brasil, hoje, que também é efeito dessa promiscuidade, essa cultura que se criou, e aí vai muito ao encontro do que você falou, do esvaziamento de valores e tudo. Essa cultura se criou de idolatrar político, de você achar que político é popstar, de ir receber político em aeroporto. Eu acho mais escroto tu ir receber um político no aeroporto, tirar foto com o político, do que aquele bando de otário que tá agora na frente do hotel da Lady Gaga. Da Lady Gaga. Voltando na história, você tem Churchill, você tem Margaret Thatcher, você tem uma série de políticos que tiveram um apelo popular, extremamente importantes na defesa de valores naquele momento histórico, naquele período, né? Onde eles tiveram protagonismo na área deles. Ascenderam ao cargo, né? E eu acho isso interessantíssimo, porque, por exemplo, o Churchill, ele perdeu a reeleição, né? Depois de ganhar a Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa inacreditável. Você fala, poxa, não é possível. Porque ele tinha um espírito belicoso, ele falava do comunismo, falava que, a gente teve que se juntar com esses caras, mas agora a gente tem que romper e ir pra cima deles, que esses caras são perigosíssimos. A idolatria é um mal em si, ninguém tem que idolatrar ninguém, né? Acho que a gente teve um debate, eu tive um debate com um comunista lá, o Gustavo Machado, trotskista, e eu falei, o grande medo do comunista é que o cristão, ele se ajoelha só pra Deus, pra nenhum outro homem ele se ajoelha, né? E é por isso que os comunistas têm medo. Ele deveria não se ajoelhar pra nenhum outro homem, né? Não é o que a gente vê nas igrejas aí, e inclusive nessa junção que eu também acho uma coisa abjeta, misturar política com fé, mas é só um adendo. Mas aí eu acho difícil fazer uma separação, porque as pessoas estão buscando, dentro dessa pegada que a gente começou falando de esvaziamento de valores, se tem uma última fronteira que está com todos os defeitos, né? Porque a gente tem no protestantismo inúmeras correntes, até no catolicismo você tem o lança-leite lá, que Deus me livre, entendeu? É um negócio que eu não consigo entender como que a CNBB não vai pra cima do cara. Você viu que ele tirou foto com o Frei Gilson essa semana, né? O pessoal também começou a martelar em cima do Frei Gilson. Eu acho isso daí uma coisa, sabe? A galera tá muito desesperada. Por quê? Porque tudo tá disfuncional. Tudo tá bagunçado. E no espírito, e daí aí que entra o caldo cultural brasileiro, né? Que é esse negócio imediatista. Precisamos resolver e esse cara vai resolver. E não é assim, né? O Olavo de Carvalho já falava e apontava isso, né? A cereja do bolo é a cereja do bolo. O brasileiro tem essa esperança de toda hora aparecer um salvador, né? Aparecer um salvador da pátria. E coloca sobre as costas dele
uma série de expectativas que naturalmente vão se frustrar, né? Eu enxergo isso e é uma coisa natural, porque gosto de fazer um exercício de empatia até mesmo com os psicopatas lá do Supremo Tribunal Federal, né? Eu gosto de me colocar no lugar dos psicopatas para falar, pô, o que eu faria com esse cara que eu odeio, que eu acho um ser abjeto, na mente do psicopata. E eu faço a mesma coisa pro cara sobre quem, né, ou sobre o qual eu tô cobrando algum tipo de postura constantemente. E a gente constantemente é uma espécie... Eu cheguei a tocar nesse ponto com o Léo ontem de engenheiro de obra pronta também, porque depois que o negócio... A tomada de decisão, quem vai tomar a decisão em primeiro lugar é você. Quando você tá num posto como presidência da República ou como governo do Estado, o bagulho tá pegando fogo lá, você tem uma assessoria te dizendo uma coisa, tem gente que tá discordando também, do mesmo grupo político, você vai ter... discordância, concordância, bajulador, infiltrado, e você tá lá no meio do tiroteio e tem que tomar uma decisão. Então é um negócio difícil pra caramba. Especialmente se você ainda recebe informações ruins, se você tem sabotagem, se você tem um monte de coisa nesse sentido. Mas eu acho que o grande ponto que eu iria buscar talvez uma pequena, porém importante discordância, é que eu acho que os comunicadores, os influenciadores, nós analistas e... Não, eu não sou analista, não. Eu sou pitaqueiro. Pitaqueiro profissional. Pitaqueiro, não também, sou analista, pitaqueiro não. Profissional. A gente devia... A gente tem alguma responsabilidade, a gente tem para apontar abusador, para apontar bandido, para apontar vagabundo, independentemente de onde ele esteja. Porque... a minha grande crítica ao silêncio ensurdecedor de outras pessoas da classe política que não estão no Congresso Nacional sobre os abusos do STF é que eles também têm o papel de denúncia. E eles não exercem, eles não ocupam a tribuna para isso. E o meu grande problema é um problema tão complexo para resolver essa questão do Supremo, porque tem tanta reforma estrutural do sistema e de legislação federal e de regimentos internos e uma série de outras normas que, se a gente não fala, pelo menos em uníssono, sobre a pauta principal ou a pauta prioritária, demora muito para dirimir tudo isso, discutir isso academicamente, para a gente chegar em pontos de consonância. Por exemplo, você pode virar para mim e falar, Marco, tal reforma resolve o negócio do Supremo. Aí eu vou falar para você, não, discordo. Eu acho que tem mais umas 4 ou 5 aqui que precisam ser colocadas no debate público. Aí vai vir um deputado federal, todo mundo pode ser da direita e vai discordar. A gente precisa buscar consonância, inclusive sobre o que a gente quer do judiciário e o que a gente quer do STF para o futuro. Sim. Só que se isso não é dito e pautado por nós, que trabalhamos na comunicação, e também puxar essas pautas... Por isso que o Fora Moraes, para mim, é um grande abridor dessa discussão. Ele abre a discussão sobre o papel do Supremo e sobre o que significa abuso por um magistrado togado, por um ministro togado. Eu acho que falta isso. Até tô me alongando, não, né? Fica tranquilo. Eu não costumo interromper. Tá? Minha postura é sempre essa, o Gino sabe. Achei interessante você citou ali o Churchill, Thatcher. Só que assim, eles tiveram posturas de herói. Eu acho que eles extravasaram um pouco o que é ser político, né? Churchill ele foi cobrado absurdamente durante quase todo o curso da guerra. Só que, meu irmão, o cara não afrouxou. O cara, quando teve o grande bombardeio na Inglaterra, ele tava lá, ele não quis ir embora. O cara tava no terraço, caindo bomba e o cara no terraço olhando. Meu irmão, esse cara, ele não é um político. Esse cara é um herói de guerra. Então é diferente. Thatcher, ela peitou o sistema de verdade. Os nossos políticos, eles estão muito longe de serem um Churchill da vida. A grande verdade é que nossos políticos, cara, e aí com raríssimas exceções, a gente vê, por exemplo, na eleição de 2018, a gente fez uma renovação histórica, recorde, no parlamento. E depois de muito pouco tempo, o que a gente viu com os políticos da nova política, o pessoal sangue novo? Mesmo modus operandi, enchendo gabinete com um monte de aspone, porrada de cara não faz porra nenhuma, arregaçando verba de gabinete e cota parlamentar, gastando com aluguel de PC Gamer, de cafeteira de não sei o quê, o Eduardo Bolsonaro alugando Hilux. Porra, meu irmão, isso é uma putaria com o dinheiro do povo. Então,
E aí, por exemplo, o negócio do Nicolas, totalmente contra esse absurdo, até porque ele foi numa... Ele foi na toada que foi plantada pela esquerda, esse negócio de eu me sentir fluido. Hoje eu posso me sentir uma mulher, amanhã eu me sinto sei lá, uma raposa e foda-se, tem que respeitar. Agora, cara, não é postura de uma porra de um deputado fazer isso. Não é postura nem... Quando foi o discurso de posse de Bolsonaro e do Mourão, que o Mourão, lembra, gritou, boa noite! Porra, meu irmão, eu olhei aquilo ali e falei, já vai dar merda. Parecia uma porra, uma algazarra, uma feira, porra, neguinho jogando bolinha de papel pra cima, Tava Major Olímpio gritando. espetacularizando tudo. Irmão, eu falei, Entendi. cara, são esses caras que vão decidir o futuro da nossa vida, nós estamos fodidos, irmão. E aí olha a postura... Hoje, a gente tem uma porrada de web parlamentar, que é um bando de bunda mole, que não faz absolutamente porra nenhuma, que não se volta contra o ativismo do judiciário. Eles têm poder de fazer essa porra, não fazem. Quando tiveram a oportunidade de fazer CPI da Lava Toga, todo mundo, ó, tocou cornetinha com bumbum e amarelou, afrouxou. Na hora que é pra peitar o tal do Xandão, não adianta a gente ficar aqui falando, pô, o Xandão tá se passando, o Xandão tá abusando. E os caras que têm poder lá na hora, vai lá e vai pedir a bênção, vai arregar, faz igual o Bolsonaro, faz cartinha, me desculpa, pelo amor de Deus, me perdoa. Então, assim, quem tem poder afrouxa, você entendeu? Então, se não cobrar essa galera, meu irmão, se não cobrar a postura desses parlamentares, meu irmão, em 3 anos de governo Bolsonaro, eu tô pegando aqui a oposição. Por que eu tô falando da oposição e do governo Bolsonaro? Porque foi a grande esperança do brasileiro. A gente não elegeu só Bolsonaro, a gente elegeu uma porrada de gente com ele. Porque ele pedia a tal da governabilidade, eu preciso da governabilidade. Então vamos eleger todo mundo. Quem que é do PL aqui? 17. É esse do PSL, esse. É 17 de cima a baixo, vamos eleger. Entrou uma porrada de vagabundo, burro, tal de negócio de... Alexandre Frota. Porra, entrou Alexandre Frota, entrou Nelson Barbudo, entrou, no meio da pandemia ele levou uma garrafada, Nelson Barbudo foi apresentar uma garrafada dizendo que era a solução para o Covid. Porra, esse tipo de maluco... A gente elegeu todo mundo. Os primeiros 3 anos, essa galera que ia fazer a maior oposição da história contra o comunismo votou 390 vezes junto com o PT. Então, enquanto não houver uma mudança de postura, meu irmão, enquanto o povo não chegar e falar assim, na rua, ô filha da puta, eu votei em você pra tu me representar e bater de frente com essa porra. Mas não, o que acontece? Chega um Zé Bunda desse, porra, fila aqui, foto com o deputado. Não. Pior do que político é fã de político. Fã de político, pra mim, tá abaixo do estrume. É o estrume aqui e o fã do político aqui embaixo. Sacanagem. Mas é que, vamos lá. Eu acho interessante os pontos que o Brigadeiro trouxe. Aí entra bem na introdução que a gente começou, né? O depósito de uma expectativa que não é realista em cima de agremiações humanas... Uhum. Falíveis por N motivos, né? Desde desvios morais até problemas de percepção da realidade, que tem também, é o que eu falei, né? São dilemas às vezes difíceis que você tem que enfrentar quando você tá num cargo. E é importante fazer uma análise, por exemplo, voltando para 2018 e 2019, bastante fundada naquele momento histórico, naquele contexto. Porque qual que é a treta, né? Fazer a análise de 2018 com os olhos de hoje, porra, daí é fácil, né? Porque a galera tá toda desnudada, né? O Alexandre Frota é vereador lá de Cotia. Ele é Cotia, né? Acho que é. Acho que ele virou vereador em Cotia. E a Joyce Hasselman não teve nem, sei lá, 2, 3 mil votos. Foi um negócio ridículo, foi bizarro aqui pra vereança. Ao mesmo tempo em que o Marcelo Brigadeiro, e com razão, ele fala que tem uma galera muito emocionada. Eu não gosto. Mas ao mesmo tempo o povo não é tão burro assim, não. Não é todo mundo assim, não. A gente tá falando de milhões de votos, de milhões de pessoas, de várias classes. Existe uma assimetria gritante do ponto de vista informacional e formacional também, de várias pessoas. Quer dizer, é muito difícil, inclusive, você mapear o teu eleitorado. Uhum. A tarefa, às vezes, do político, e às vezes ela é hercúlea nesse sentido, de você falar, cara... Quem que é o meu eleitor? O que ele faz, né? Eu sei quem me segue, mas às vezes eu tenho dificuldade de entender até onde vai. Eu tava saindo da academia esses dias, o lixeiro falou, Superman, continua aí, tamo junto. O cara que tava no caminhão de lixo. Saindo da academia ele me viu, nem sei como ele me reconheceu, porque eu tô sempre de boné e tal. Eu concordo quando você diz que coloca-se muita expectativa nas costas de algumas pessoas, mas aí eu vejo 2 situações. Eu vejo que pode existir, de fato, uma expectativa,
vamos lá, eu vou votar em você e eu espero que você, sei lá, transforme o Brasil numa Suíça em 2 anos. Beleza. Falha minha de projetar isso em você. Agora, se você chega pra mim na tua campanha e fala, vota em mim, que eu vou transformar o Brasil na Suíça em 2 anos. Aí a culpa já não é minha de colocar a expectativa nas tuas costas, você entende? Você pediu por essa expectativa. A partir do momento que o grande problema do Brasil, nós temos vários. Eu defendo que, inclusive numa reforma, eu não sei nem se isso seria constitucional ou não, mas eu adoraria que que as suas propostas na sua campanha fossem registradas e que, sei lá, em 2 anos, se você não cumprir 50%, tchau. Recall. Em 4 anos, se você não cumpriu 75%, meu irmão, inelegível por 8 anos. Porque é um estelionato eleitoral. Não deixa de ser estelionato. Se eu chego pra você e prometo tudo, já sabendo o que eu não vou fazer. E aí, a nossa maior discordância na noite de hoje vai ser Bolsonaro, sem sombra de dúvida. Espero que a gente possa discordar de uma forma tranquila e no campo das ideias. O maior problema que eu vi de Bolsonaro, e por isso que eu pulei fora em 2019, talvez você não saiba, mas eu tive uma participação direta, política, inclusive, em Santa Catarina, na eleição dele. Como candidato, não? Fui candidato, estava como primeiro suplente ao Senado, a pedido desse vagabundo, do Bolsonaro. Eu montei o PSL, eu era da executiva estadual. Então, Caroline Detoni, conhece Caroline Detoni? Adoro ela. Eu adoro ela também, é mó barato. Ela é deputada hoje, sabe por quê? Porque eu bati o pé, porque a executiva estadual queria cortar ela, porque foi feito um convite a ela para vir como vice-governadora, ela não quis, e o pessoal falou, então vamos tirar ela, ela não vai concorrer a deputada federal. E eu bati o pé, eu era da executiva estadual, ela também, bati o pé e mantivemos ela. A Ana Carolina Campanholo, adoro ela. outra, não seria candidata, porque tinha um outro pré-candidato em Itajaí, que era da executiva, ele falou, não quero a Campanholo aqui, eu quero ser o único candidato da região. Meu amigo, eu falei, irmão, a gente tem que dar oportunidade a todos. Então a Campanholo vai ser, inclusive... Explodiu, ela teve uma votação inclusive, gigante. Originalmente eu viria deputado federal e a dobradinha seria Campanholo e eu. Pelo PSL. Pelo PSL. E aí isso, aconteceu uma outra coisa lá que ela acabou sendo dobradinha de outra pessoa. Mas tudo bem. O grande problema, irmão, em relação a Bolsonaro nesse caso, é que ele olhou nos olhos de todo mundo, apertou a mão e falou assim, confia em mim que eu irei lutar contra o sistema, eu vou derrubar o establishment, vou fazer, vou acontecer, não sei o quê. Você escuta isso de um cara que tem 28 anos de carreira lá dentro. Uma coisa é você, tu falou que vai ser que é pré-candidato, né? O Senado em Minas. Beleza. Tua primeira experiência política, pelo menos no Senado. Sim. Não, pelo menos não, total. Tá, perfeito. Eu posso te dar o benefício da dúvida de você não entender como é que funciona, você entendeu? Tu pode chegar e depois, tu pode me prometer um negócio, eu falar pros meus parentes lá de Minas votar em você, e lá tu não conseguir entregar. Eu vou falar, pô, Marcão, falei pra minha família lá votar em você e tu não entregou. Pô, brigadeiro, eu não sabia que não dava pra fazer isso, achei que dava. Se tu tem 28 anos de casa, irmão, e você fala que não sabia que não ia dar pra fazer, das duas uma, ou tu é um mentiroso absoluto, ou você é, meu irmão, um dos caras mais burros do mundo. No caso do Bolsonaro, eu acho que ele é as duas coisas. Posso aproveitar esse ponto Por favor. que você trouxe? Porque me interessa demais. Eu adoro essa discussão sobre essa ótica, né? Até onde é estelionato eleitoral? Porque você tem uma eleição, né? Uma eleição, ela remete a você também... Você tem que se vender, você tem que vender a sua história, você tem que vender o discurso tem que estar coeso, tem que estar organizado. Eu sempre vi nas propostas, eu não sou aquele cara que lê as propostas de um candidato à presidência de maneira tão cartesiana como você colocou aqui. Né? Porque a gente sabe que... a Bárbara vai brigar comigo que eu falei cartesiano de novo, a galera às vezes não entende. Mas o negócio não é tão matemático assim, né? O cálculo não é tão exato. A gente está falando de seres humanos que traem. Se tem uma coisa que o Bolsonaro sofreu também demais, mesmo que você não goste dele, eu acho que dá para também enxergar que... Eu sei dividir. Que ele também foi muito traído por muita gente, né? Aí você pode até falar, mas traiu, mas também... foi traído, mas também traiu. Mas assim,
Eu não sei traído. Ele foi usado por muita gente, certamente. Tá. Certamente. Mas quando você entra nessa era política de fato, e eu não sei se você vai tentar entrar de novo, não. mas para quem meio que chega perto, dá uma cheirada ali, você já vê que o ambiente é um ambiente inóspito ali. Sim, total. Tem muita pilantragem, tem muita difamação, tem muita calúnia de bastidor, tem muita gente que tá operando contra, que fala que tá do seu lado e tá jogando contra você. Então é um ambiente muito difícil, você tem que ter estômago de avestruz para lidar com essas situações. Sem dúvida. E quando a gente fala de proposta, eu vejo e eu vi durante o governo Bolsonaro uma série de ações, né, voltadas para a desburocratização da máquina, uma série de leis boas que foram aprovadas nessa época também, várias leis boas que ajudaram a destravar o país. Mesmo numa época de pandemia, a gente conseguiu sair com resultados bons, por exemplo, de estatais, que eventualmente seriam fechadas no segundo mandato, as que tiveram menos resultado ou que foram inoperantes. Paulo Guedes e a atuação de vários técnicos da Secretaria, do Ministério da Economia tiveram um peso importante na condução da economia durante a pandemia e pós-pandemia também. Então, isso para mim, eu acho que a gente tem que ter uma ponderação aqui para também entender que ao mesmo tempo em que o Bolsonaro assume, menos de um ano depois já começa aquele processo, um ano depois, né? Começa o processo todo de pandemia, aquela maluquice toda, mas tinha um germe ali sendo cultivado e criado. Já existia ativismo judicial, como você disse antes, né? Que vem crescendo demais no Brasil desde 2009. Se for usar um marco relevante é 2009, mas as chaves para o ativismo já existem desde a Constituição de 88, tá? Sim. A chave para uma corte insana, que é o que a gente está vendo. E depois você vê em 2019... Eu acho que mudou o protagonista. Antes era o Gilmar Mendes que fazia a vez eu entendo que o Gilmar Mendes ainda é o capo, mas ele é o capo, assim, capo mais ou menos, mas porque os caras eles sentam num conselho, é como se fosse um conselhão soviético, só que cada um é um secretário de uma coisa diferente, né? O Gilmar Mendes faz a orquestração, o Barroso é o porta-voz e o Alexandre de Moraes é um sicário plus ali, ele é o sicário com algumas... Mas eu digo assim, como inimigo público número 1, a época da Operação Lava Jato era o Gilmar Mendes, você lembra? O Gilmar Mendes era o cara que Tanto era... que a CPI da Lava Toga era sobre isso, inclusive. Era o cara que era odiado, era o Gilmar Mendes. Isso. Né? Mas aí que tá, aí eu acho interessante, porque a CPI da Lava Toga nem cogitava contemplar uma aberração que tinha nascido em 2019, que era o inquérito das fake news, que foi a grande chave de abertura para um passo além. Então você tem o ativismo judicial, que é aquele negócio meio teórico, meio acadêmico, o cara vai lá, caga na cabeça do prefeito, fala o que tem que acontecer na Cracolândia, fala o que tem que acontecer no Rio de Janeiro, fala o que tem que acontecer em Balneário Camboriú com relação a mendigo e população de rua. Acho esse nome ridículo, mas ok. E daí chega no governo do estado, mesma coisa, chega no legislativo, fala o que pode e o que não pode, mas ainda dentro de uma discussão de ação diretas do controle de constitucionalidade, ADI, ADC, ADO e ADPF, beleza. Abre uma nova porta, que é perseguição a jornalista, comunicador da direita e determinados grupos que se identificavam na época como bolsonaristas para começar a cultivar o germe do medo, o germe da cultura do medo e de espiral do silêncio. E isso começa a crescer. Então começa com a CPI das fake news e vai frutiferar no inquérito das fake news. E esse para mim é o grande ponto, quer dizer, a gente vê a CPI da Lava Toga, eu concordo com você, tinha que ter instaurado. Agora, os problemas que a gente viu lá atrás são os mesmos que a gente está vendo hoje com a lei da anistia. E é o mesmo desgraçado. É o Alcolumbre. O Alcolumbre tancou a CPI. Foram 3 tentativas de CPI da Lava Toga. 3. Cátia Abreu, uma galera do Senado, tudo derrubando. Aí vai lá o MBL e fala que o Flávio Bolsonaro tentou e que foi por um voto. Não foi por um voto. É mentira isso. Não tinha voto. Tinha 27 assinaturas nas 3 tentativas. Mas o presidente do Senado, na época o Alcolumbre, tancou. O mesmo presidente do Senado, agora Pacheco, que não pautava o pedido de impeachment. O mesmo presidente da Câmara, Arthur Lira, que não pautava a CPI, não pauta a CPI do abuso de autoridade. O mesmo presidente da Câmara hoje, Hugo Mota, que não pauta a CPI do abuso de autoridade. E o mesmo presidente agora, que era do Senado antes, que virou o Alcolumbre de novo, é o cara que está recebendo de maneira deliberada e midiática ordens
do Flávio Dino e do Supremo. Agora vocês vão fazer uma outra lei aqui. Essa da anistia não. Vai ser mitigação de pena de crime de turba e de multidão, seguindo esses e esses preceitos. O Congresso Nacional está fechado. Aí o grande ponto é esse. Vale a pena a gente falar sobre isso, por quê? Porque no ano passado, falei ontem isso de novo, a gente saiu de 5 senadores que apoiavam o impeachment do Alexandre de Moraes aberta e ostensivamente para 36, com 2 meses de mobilização. Nem era, olha que loucura isso, mobilização de rede. A mobilização de rua, a única pessoa no Brasil que fez mobilização de rua fora Moraes, repetidamente, fui eu, com várias pessoas da classe política que me apoiaram nessa época. Foram 4 manifestações. Mas é por isso que eu acho que adianta a gente falar sobre isso. Voltando na sua linha de raciocínio, temos, de acordo com você, 36 senadores abertamente a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Mas se o presidente do Senado não quiser que vá para frente, não vai. Certo? Então... Mas é porque, só para contextualizar, parou em 36 por conta da eleição municipal, daí esfriou, aí morreu, aí férias e morreu. Mas ainda assim a gente fica na mão do presidente do Senado e da Câmara para a coisa andar. Que é um absurdo. Vale lembrar, inclusive, que o pedido de impeachment da Dilma foram 31 arquivados antes do primeiro, de fato, ocorrer. Né? O Eduardo Cunha sentou em cima até que ele não recebeu mais o que ele queria e botou para frente. Mas aí tem um ponto interessante em tudo isso que você falou. Todos os nomes que você citou, Arthur Lira, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Pacheco, podia ter citado ainda Rodrigo Maia, todos esses foram eleitos com o apoio da base bolsonarista. E, inclusive, com apoio na internet desse pessoal de Kim Paim, de Alan dos Santos, à época, Terça Livre. E, vamos lá, CPI da Lava Toga, a gente está falando de 2019. O primeiro ano do governo Bolsonaro, meu irmão, gozava de uma popularidade sem igual no país. Sem igual no país. Na história política, eu acho, recente, pelo menos desde a redemocratização. Ele articulou para Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre serem eleitos. Ele articulou ativamente. E a gente sabe, volto a falar da promiscuidade entre os poderes. Se ele quisesse, Alcolumbre pautava a CPI da Lava Toga, sem sombra de dúvida. Então, aí nós temos... Mas é interessante, esse é o grande ponto que eu acho que é o ponto de divergência. Só voltando. Porque o sistema, a galera, aqui eu não estou falando que isso é do MBL, não, mas o argumento do MBL é exatamente esse. A minha visão, aí acho que mora o coração aí da discordância que a gente tem, porque o sistema é pior, é maior e é mais corrupto do que o MBL está enxergando. E a gente está vendo isso hoje. Beleza. Por isso que eu falo de engenheiro de obra pronta. Hoje a gente está vendo o Supremo, na mídia, abertamente, fechar o Congresso. Tá bom. Nós tínhamos Marcel Van Hatten, candidato. Agora você está falando. Antes, ele tentou ser candidato. Sim, antes também. Tá? E Bolsonaro preferiu Rodrigo Maia. A gente teve Major Olímpio, candidato, e Bolsonaro preferiu o Alcolumbre. Então veja, ali já mostra a falta de lealdade do líder para com aqueles que se sentem liderados por ele e que o apoiaram. E essa é uma clara... Sabe onde é que eu vi que eu tive grandes indicativos durante a campanha já que Bolsonaro era uma farsa. Durante a campanha de 2018. Vou contar uma coisa aqui que eu não sei se eu já contei em podcast. Chegou um pedido, uma ordem de cima para baixo para que a gente se coligasse com um partido de esquerda em Santa Catarina. Que o projeto, a gente deveria vir com toda a nossa nominata, exceto o governo do estado. A gente não podia ter candidato próprio ao governo do estado. A gente deveria coligar com um partido de esquerda, ordem do senhor Jair Bolsonaro, que eu via na televisão e apertou minha mão algumas vezes, ele, o senhor Eduardo, o senhor... A gente pode até contar aqui, se vocês quiserem, pode contar tudo. do almoço que eu tive com o Eduardo, com o Carlos, das vezes que eu fui na casa do Carlos, pode conversar. Contar tudo. É que isso foge do meu alcance então, de... Eu não estive lá, né? Eu tô querendo dizer que se for do interesse. Sim. Não, eu tudo bem, posso abrir. Fica à vontade. Eu sou, meu irmão, eu sou um cara que minha vida é um livro aberto. Pra mim não tem problema nenhum. Até porque de 2012 a 2018 foi petista vasculhando minha vida e tentando acabar com a minha vida e me cancelar de tudo que é jeito e me ferrar. Não acharam nada. De 2018 até o presente momento foi bolsonarista e petista e também não acharam nada. Então, meu irmão, não tenho medo de falar porra nenhuma. Então chega uma ordem da Nacional dizendo, veja, nominata, na proporcional vocês podem fazer o que vocês quiserem.
não queremos candidato ao governo do estado. Porra, por quê? Vocês vão coligar com um partido de esquerda. Por quê? Porque na Nacional já tinha dinheiro rolando para a campanha do Bolsonaro. Quem bateu o pé? Eu. Pergunta para Carolina Detoni. Ela tava lá comigo. Eu bati o pé e falei, meu irmão, a gente não vai coligar com o partido de esquerda, você tá maluco? E aí eu via na televisão o Bolsonaro falando que queria ser eleito para combater a esquerda e ele dando a ordem pra gente coligar com o partido de esquerda. Com um maluco que é o lixo da política catarinense. Envolvido em tudo que é tipo de rolo que você pode imaginar. Por conta de dinheiro. Liguei pro falecido Gustavo Bebiano, porque o Gustavo Bebiano que coordenava a campanha do Bolsonaro nacional, em 2018, e quem ajudava ele era o... lá do Nordeste, lá, brabo, esqueci o nome dele. Porra, ele foi deputado, porra. Esqueci o nome dele. Aí eu menos. Daqui a pouco eu lembro. E aí o Bebiano, eu falei, Bebiano, o negócio é o seguinte, irmão. Chegou a ordem aqui que a gente não pode ter candidato ao governo, a gente tem que coligar com o partido de esquerda. O Bebiano falou assim, brigadeiro, estou completamente decepcionado com o capitão e não é só aí que tá acontecendo isso. Eu falei, irmão, eu vou peitar essa porra. Aí ele falou, tu já sabe que vai ser guerra, né? Eu falei, foda-se, eu vou peitar essa porra, não vou cumprir. Faltavam 2 dias pra convenção, né? 2 dias. E a executiva, a Carol acho que não sabia, tá? Mas o presidente sabia, o tesoureiro sabia, o advogado da executiva sabia, e estavam enrolando a gente, nunca falavam quem seria o nosso candidato ao governo, porque já estava tudo acertado. Aí no dia da reunião, tanto que tu pode pesquisar, a convenção, a festa da convenção no Hotel Majestic era para começar às 18 horas, ela foi começar às 20h30, porque a gente quebrou o pau dentro do escritório. Eu tive que ameaçar a galera de porrada. Tive que trancar a porta. Eu juro por Deus. Tive que ameaçar a galera. Primeira vez que eu escuto Pode isso. Perguntar, ó. Sabe quem pode confirmar isso? O ex-governador de Santa Catarina. Não, tô duvidando. Não, eu não duvido que você tenha. O Carlos Moisés, ex-governador de Santa Catarina, ele pode confirmar essa história toda. Eu falei, meu irmão, ninguém vai assinar essa porra dessa ata aqui. A porrada vai comer, eu vou dar cadeirada, vai ser um inferno isso aqui. Se vocês deviam ter sido homens de me avisar que essa patifaria ia acontecer, eu saía da executiva, tá tudo certo. Como é que eu vou avisar lá na frente, eu vou contar pros meus filhos, que são bebês hoje, quando eles forem maiores, que vão falar, pô, meu pai participou dessa patifaria aí. Não vai acontecer, pô. Não, mas é a ordem do capitão, é a ordem do capitão. Foda-se. Peitei. Meu irmão, dali em diante virei inimigo número 1 da família. Porque eu botei água no chope. De dinheiro. O cara ia... Ali eu vi que Bolsonaro era capaz de trair valores e princípios e mentir na cara dura por conta de dinheiro e poder. E qual foi o candidato? Foi o Carlos Moisés. A gente escolheu ele na hora. O pessoal falou, não, mas nós não temos nome nenhum. Eu falei, então pode procurar a ata. Falei, faz constar que eu tô botando meu nome à disposição pro governo do estado, então. Aí me olharam assim, aí o Moisés falou assim, se o problema, concordo com o brigadeiro, foi macho pra caramba, porque ele era, o Moisés, que foi governador, ele era só um motorista do presidente do partido. Ele trabalhava como e fazia a agenda do presidente do partido, ele não ia se candidatar a nada. Ele falou, não, se o problema, o brigadeiro tá certo, eu não queria me pronunciar, porque vocês tomam as decisões, mas realmente é um absurdo a gente fazer isso, a nossa base quer votar 17 de cima a baixo e vai ser difícil pedir voto coligado com o partido de esquerda. Santa Catarina é o estado mais bolsonarista que tem, né? Mais tradicional. E ele falou assim, então se o problema for falta de nome, eu quero apresentar meu nome também como uma opção. E aí fizemos a votação lá e ele me venceu por 5-2. E ele saiu então como candidato ao governo. Feito isso, olha como é que são as coisas. Bolsonaro, o que ele faz? Não pede um voto pro Moisés. E ainda tem entrevista que você pode procurar. Bolsonaro falando assim, escolheram aí um bombeirinho lá em Santa Catarina para concorrer. Desfazendo do cara. Do cara que tava na rua pedindo voto para ele. Moisés vai pro segundo turno. Bolsonaro se nega a fazer qualquer vídeo pedindo voto pro cara que era candidato ao governo pelo partido dele. Se nega. Sabe o que a gente faz? Você pode perguntar pra Carol Detoni também e pra Ana Carolina Campanholo, que estavam junto. Nós elegemos 6 deputados estaduais e 4 federais. Pegamos essa galera toda, todos eleitos, e e o presidente do partido, voamos junto com Moisés pro Hotel Windsor na Barra, pro encontro de todos os eleitos. Bolsonaro chega lá, né, com aquela porra da colostomia, bolsinha, não sei o quê, o Bebiano lá. O Bebiano me encontrou. Falei, meu irmão, que porra que tá acontecendo, cara? O Bebiano só fez assim, porra, cara, não sei nem o que te dizer.
Tô com vergonha. Bolsonaro chama todos os candidatos ao governo do estado que estavam no segundo turno pra cima do palco com ele, exceto o Moisés. Sabe o que a gente teve que fazer? Fomos empurrando o Moisés pra frente do palco. Aí o Moisés ficou aqui embaixo do palco olhando pra ele. E ele começou a falar, aí o Bolsonaro começou a falar o nome da galera. Ó, esse aqui é meu candidato não sei onde, esse aqui é meu candidato não sei onde. E aí o marqueteiro do partido, o Laércio, começou a puxar um coro. Moisés, Moisés. Aí todo mundo ficou, Moisés. Aí tinha umas 300 pessoas. Todo mundo começou a gritar, Moisés, Moisés. Aí o Bolsonaro ficou assim, cara, meio puto. Ah, o Moisés... Porra, tava vendo o Moisés há horas ali. Ah, o Moisés tá aí também, né? Vem cá, sobe aqui, sobe aqui. Aí na hora que o Moisés tá subindo, o Laércio fala assim, vai do lado dele, pra gente conseguir pelo menos uma foto. Aí o Moisés vai, chega do lado dele, aí a gente tira as fotos que a gente usou na campanha, foram essas. Porque Bolsonaro se negou a pedir voto pra um cara honesto, decente como Moisés, e que tava defendendo, e tava na rua pedindo voto pra Bolsonaro. Por quê? Porque a gente não coligou com o partido de esquerda. Qual que era o partido de esquerda? O Gelson Merizio estava no PSD. PSB. Gelson Merizio. Depois você pesquisa Gelson Merizio e você vai ter uma ideia do que eu tô falando. Esse é o cara que eu via tendo uma atitude aqui, por trás das cortinas, e outra. Eu ainda, numa visão apaixonada, eu falei, vou dar o benefício da dúvida pra ele. Vai ver, tá sem dinheiro, tá precisando de dinheiro pra campanha, né, cara? Aí o cara vai e bota como articulador Onyx Lorenzoni, porra. O cara que foi pego em caixa 2, porra, e jogador nato. Falei, porra, ele não vai enfrentar sistema, porra nenhuma. Com o Onyx Lorenzoni, aí botou. Aí começou a botar aquela galera lá e depois veio o lance do Flávio, que durante toda a campanha ele falava, se filho meu fizer merda, tem que ir pra cadeia, não sei o quê. Porra, aí ele fez o que fez. Flávio, frouxo. Na hora que explodiu a bomba, o Flávio jogou uma bomba de... explodiu a merda. Ele jogou uma bomba de fumaça e sumiu semanas. Não sei se você se lembra disso. Não falou um ai, sumiu. Sumiu de rede social, sumiu. Achou que ia desaparecer. Se o Flávio fosse macho, o Flávio podia ter salvado o governo do pai dele. O Flávio tinha que chegar e falar, galera, o negócio é o seguinte, ó. Porra, merda. Errei, fiz merda, estou sendo homem. Passava aquela porra que os atores da Globo passam pra chorar e o caralho. Chorar. As tiazinhas, meu irmão, as tiazinhas do WhatsApp, sabe o que elas iam fazer? Ai, olha que bonito, o menino se arrependeu, é realmente o novo começo de um novo Brasil. Só que não, foi frouxo, porque é frouxo, a família toda é de frouxo. Meteu uma bomba de fumaça, fugiu e deixou ninguém ficar metralhando no pai dele. E o resto você já sabe. Agora, mas eu não tenho absolutamente nada pra falar sobre uma questão de ordem pessoal e foro íntimo, que só você aqui tá dando um relato pessoal. Tem muita coisa que você falou, não é que eu desconfio do que você fala, mas lógico. Seria relevante, né? Quando você tem 4, 3 pessoas aí sendo citadas da família Bolsonaro, Carol Detone e tal, pra validar essa versão, mas tudo bem. Até porque eu não posso validar isso quando a gente tá num debate, inclusive. Lógico. Se esse corte foi bom, o próximo vai ser ainda melhor. Então já se inscreve e fica com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.